Bom, vamos lá. Bom, essa é a lição número 56. As bênçãos para Israel. É o final da carta de Miqueias, então nós vamos ver do capítulo 7, o 11 até o 20. Então são esses versículos aí que nós vamos estudar hoje. Vamos encerrar a carta. Bom, vamos lá abrir o texto. E vamos ler. Vou ler o primeiro versículo, os irmãos dão sequência aí. A palavra de Deus diz assim: no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia, serão os teus limites removidos para mais longe. Bom, então esse é o texto. E no comecinho aqui, fala-se de fortificação e ampliações. Então no versículo 11 diz: no dia da reedificação dos seus muros, nesse dia, serão os seus limites removidos ou levados para mais longe. Então, o final desse livro, ele vai tratar sobre as bênçãos da era vindoura do povo de Deus. Aqui ele fala da reedificação dos muros, que é o que? Restauração, não dos muros literalmente, mas do povo. Restauração da nação, né? A fortaleza, o muro, ele representa a força da cidade, a segurança da cidade, né? É onde que você se protege, que você tem força para defender do seu inimigo ou não. Então, os muros é a restauração da força do poder do povo. Também a conquista total da terra prometida por Deus a Abraão. Então, quando Deus tratou com Abraão, depois ele falou mais especificamente a Josué, a Moisés, sobre os limites da terra, ele deixou bem claro aonde seria os limites da terra de Israel, né? Vocês vão ter desde essa parte até aquela outra. Se você vê, né, em Gênesis, depois ele vai estar falando tudo certinho, tudo detalhado. Para Josué também, depois ele fala detalhado antes dele entrar na terra prometida. Ele fala para ele: ó, seus limites são até aqui, cada tribo tem uma parte aqui, e tudo certinho. E hoje, né, geograficamente falando, Israel não tem toda essa posse de terra, eles não têm. Então, de fato, ainda tem terra que pertence a eles por promessa a Deus, que ainda não foi conquistado. Então aqui ele fala isso: os seus limites serão removidos para mais longe, ou seja, aquilo que você ainda não conquistou, você vai receber agora, mas é nessa época aqui, é nessa época vindoura, que é o tamanho da cidade que Deus prometeu. Nesse dia, pode passar? Versículo 12 e 13, reunidos. Nesse dia virão a ti, desde a Síria até a cidade do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Todavia a terra será posta em desolação, por causa dos teus moradores, por causa do fruto das suas obras. Então, o povo de Deus, até o momento, eles estão espalhados, né? Tem judeu para todo lado. E não só a respeito do judeu, mas falando da igreja de Deus também. A igreja está separada pelo mundo todo, né? Tem um pouquinho aqui, um pouquinho para o evangelho ali. Por quê? Porque é necessário que o evangelho percorra o mundo. Mas nesse final aqui, vai ser tudo reunido. Todos aqueles que confessam o nome de Cristo, todos aqueles que são salvos de Deus, eles vão ser reunidos, né? Eles vão ser unidos novamente. Então ele fala: virão desde o Egito, desde a Síria, até o Eufrates, do mar até o mar, da montanha até a montanha. Virão de todos os lados, até dos lugares menos esperados. Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Então, o mundo todo vai virar uma desolação, porque aqui trata da grande tribulação. Nessa época aqui, o mundo inteiro vai começar a padecer. A gente estava falando sobre isso aí, eu estava falando ontem com ele sobre isso aí, né? Eu falei assim: nossa, mas que engraçado. Falaram para mim lá que me encheram o saco por causa disso, falando que os gafanhotos que estavam vindo lá da Argentina, que não sei o que era a trombeta do Apocalipse que tinha tocado. Eu falei assim: gente, para de palhaçada, vai conhecer a Bíblia, vai ver lá o que está escrito em Apocalipse lá. O Apocalipse fala desses gafanhotos que são demônios. Os bichos são grandes, fala que são do tamanho de cavalo, fala que eles vão destruir a terça parte da terra, da erva da terra. Gente, isso não é pouca coisa. É 1/3 do mundo inteiro, da plantação do mundo inteiro. Esse que está aí, é aqueles que tinham no Egito, é aqueles que tinham no são pragas, né? É praga. Fala que a praga do gafanhoto, da ruga, do pulgão,
aquela praga que eu trouxe para ti, eu mesmo tirarei. Então essa é a praga da terra. É a praga da terra. O Apocalipse é praga do nome. Gente, o Apocalipse se cumprindo não tem nada a ver com o que aconteceu esses dias. Eu falei para ele, mas o que foi que aconteceu com aqueles gafanhotos lá? Será que eles pararam na alfândega lá e não conseguiram vir para o Brasil? Porque não tem condições. É muita burocracia para entrar, não conseguiram entrar. Aí eu falei assim, gente, o povo tem que conhecer a Bíblia. A Bíblia fala que eles têm como a face como de leão, dentes como os de leões, tem a cauda como de escorpião. Vai tentando imaginar na tua cabeça esse bicho aí, né? Tem a cauda como escorpião, que eles vão ficar atormentando os homens, mas não pode matar. Então a pessoa vai ter desejar morrer, mas o demônio não vai matar a pessoa, porque tem uma ordem que não é para matar a pessoa. É. Aí foi lá para a igreja para tentar. A Bíblia fala que eles vão ferir os homens, mas não vão matar. Então eu acho que a pessoa vai ter que querer morrer naquela hora, mas não vai morrer, porque não é para morrer, não é para sofrer. E o mundo inteiro vai virar uma desolação nessa época aqui. Vai estar reunido o povo de Deus, Israel de Deus, o judeu que confessa o nome de Cristo, né? O povo de Deus vai estar reunido num lugar só, né? E o mundo inteiro vai estar numa desolação. Isso aqui é a época do milênio. O mundo inteiro vai sofrer, vai padecer. Então ele fala: todavia a terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Então, né, a humanidade vai pagar por todo o mal que fez contra Deus, que fez contra eles mesmos, né, porque a pessoa pensa que é contra Deus o problema, né, mas Deus está vendo tudo o que está acontecendo, essa corrupção que acontece, todas essas coisas. Deus vai fazer justiça, tudo isso, só que é lá na frente. Agora não vai fazer nada. Se fosse na época de Moisés, por exemplo, cometia um adultério, a pessoa era apedrejada até a morte. Então a lei, ela punia no momento que era o pecado. Hoje não, é a época da graça e misericórdia. Então hoje você tem esse período para você se arrepender e mudar de vida, né? Você tem esse período para você converter. É por isso que no céu vai ter um monte de ex-prostituta, ex-bandido, ex-ladrão, ex-isso, ex-aquilo, convertido, né? E vai ter um inferno cheio de boas intenções, de pessoas que falaram que fizeram isso, fizeram aquilo, mas na verdade só estavam fazendo mal o tempo todo. Então, toda a humanidade, né, que vai ficar do lado de fora desses muros, eles vão pagar por tudo aquilo que foi feito. É por isso que vai acontecer todas essas coisas aí que você vê lá no livro de Apocalipse. A terra vai ser posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. É o que fala aqui no versículo 13. Pode passar? Esse estudo aqui ele é rapidinho, então daqui a pouquinho a gente já vai estar terminando aqui, na verdade. São poucos versículos, né? Apacenta o teu povo com o teu bordão. Então aqui Miqueias, ele está pedindo para Jesus: apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil, apacenta em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora, e eu lhe mostrarei as maravilhas como nos dias da saída da terra do Egito. Então aqui ele fala de um lugar bonito, ele fala de um lugar fértil, né, onde não tem essa corrupção. Ele fala a localização até aqui, ele fala a terra de Bazã e de Gileade, né? E ele fala: eu lhe mostrarei as maravilhas como nos dias da saída do Egito, da terra do Egito. Então, o profeta aqui ele pede para Deus, para ele ser o pastor do rebanho no reino de Israel, no reino, né? Esses profetas, eles falavam dessas coisas, eu acho muito interessante, porque é uma revelação. Mas talvez eles nem estivessem vendo isso, mas Deus simplesmente mandava eles falar, né? Não fala claramente, é que a gente também não sabe se eles realmente tiveram uma visão dessas coisas, porque não foram todos que tiveram uma visão do reino, como João teve, como Paulo teve, né? É provável que eles não tiveram essas visões. Fala que o João ficou até perturbado, né? Ele ficou. Por causa do tamanho da visão, porque ele nunca tinha visto aquilo e sabendo que o povo vai passar por aquilo. Pensa João, ele viu o Apocalipse inteiro, foi ele que escreveu o Apocalipse. Então você tem que pensar assim: o que o João viu? O João viu desde o arrebatamento da igreja, né? Ele viu o anticristo, ele viu a besta, ele viu o falso profeta, né? Ele viu isso tudo até o último dia, até o dia do julgamento, né? Ele viu isso tudo. João foi o cara que viu isso tudo. Nem Paulo teve toda essa visão. Paulo teve uma visão dos céus, fala que ele foi levado até os céus, né? Mas João, ele viu o que vai acontecer, né? Eu fico pensando no meu tio, assistiu aquele filme de nós lá no litoral, né? Ele não dormiu à noite. Porque a pessoa nunca viu uma coisa dessa na vida, né? Aquele filme lá, sabe aquele filme do, como é que chama? John Carter. John Carter lá,
de outro paraninha lá, né? Então tem aqueles homens com chifre assim, ele tá de braço assim, né? Ele viu que lá não dormiu, ficou muito tempo acordado, ele falou, pô, expulsando o demônio a noite inteira. Coisa da cabeça da pessoa. Isso é filme, isso aí é coisa de cinema. Ele falou, eu não dormi de jeito nenhum. Eu lembrei de João, né? Falei assim, já pensou, João viu 10 vezes, 20 vezes pior que isso. Né? João. Deve ser ter uma perturbação na mente dele, né? Porque ele é um homem, ele não era espiritual, ele era um homem como nós. Ele viu tudo, né? Ele viu tudo e sentiu medo, né? Ele sentiu medo até de Jesus. Ele viu o sofrimento do povo. Ele viu tudo que os homens passaram e ele tentou mostrar para os homens o que os homens passaram e os homens não acreditaram. E que vamos passar ainda, né? O que vai acontecer ainda, né? Ele falou de coisas que nem aconteceram ainda. A gente nem sabe quando vai acontecer. E o povo aí falando aí que gafanhoto que estava lá na Argentina lá, é igual os demais, faz favor. A gente não conhece nada. Meu Deus do céu, esse povo aí não perde por esperar as coisas que vão acontecer. Peregrino? Não, isso aí é outra coisa. Isso aí é o Peregrino é um filme evangélico, né? Esse aí é um filme normal, o secular mesmo. É que tem uns alienígenas no filme, né? Aí assustou ele ficou com medo. Tem, esse aí até que... Só que ele é bem... O efeito visual dele é bem fraco, né? Então, é bem... Ele sai da Terra e vai para o seu planeta. É um filme interessante. Mas é um filme secular, né? Não é evangélico, não. Então, ó... E aqui no versículo 15, ele fala... Eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da saída da terra do Egito. Essa comparação que ele faz aqui do reino milenar com a saída do Egito é da libertação. É de como foi bom sair da escravidão para poder morar, para poder ir para o deserto e ir para a terra prometida, né? É uma comparação, porque não tem nada a ver a restauração de Israel, a morada do povo de Deus no reino milenar com a saída da terra do Egito. Não chega nem perto, né? Mas aqui é para eles entender a alegria que vai ser. Porque eles sofreram muito tempo no Egito e quando eles saíram foi um gozo muito grande para eles, né? Eles saíram. Deus comparou a terra como um lugar livre, um lugar gostoso igual o céu, né, para eles. Porque saíram de uma escravidão e moraram livres, por conta deles, plantar, colher, comer, ter o povo deles em liberdade. Se eles fossem obedientes, nem guerra ele não ia perder mais. Eles iam vencer todas as guerras. E foi avisado, só que eles não entenderam, não obedeceram a Deus. Nós já pensou Israel entrando em qualquer batalha e vencesse, porque Deus vencia por eles, não é eles que venceram a guerra. É o país mais temido do mundo, né? Então eles tinham que chegar para Deus, Senhor, nós devemos ir à guerra, devemos ir à batalha? Sim, vai. Então, vencia. Mas é como eu digo, né? Isso tudo faz parte de um plano de Deus para poder alcançar toda a humanidade, né? Faz um povo desobediente, né? Faz um povo desobediente que vai desobedecer a lei deles. Olha só como é que funciona. Faz um povo desobediente que vai desobedecer a lei dele. É preciso vir Jesus. Aí Jesus muda o conceito de lei para um conceito de graça. E aí as coisas mudam, né? Aí a humanidade tem participação. Porque se eles fossem um povo muito obediente, um povo que não desobedecesse a lei e cumprisse a lei e os mandamentos de Deus, para que Jesus precisava vir? Né? O que Jesus fala? Eu não vim para os que são sãos. Eu vim para os doentes. Eu vim para os enfermos. Então ele veio para curar as pessoas, né? Se as pessoas já são curadas, se as pessoas já são boas, eles não precisam vir, né? Para que Jesus veio se não foi para cumprir a lei, né? Porque ninguém cumpria a lei. Agora, se o povo cumprisse a lei, o que era necessário? Que ele viesse? As pessoas sempre entendem errado, né? Lá na ceia, por exemplo, na Páscoa, a pessoa vai tomar Páscoa e eu vi gente chorar, pega o carro e chora, pega o pão e chora. Aí o pastor Valdir estava falando, gente, quando nós pegarmos o pão, nós temos que ter uma alegria no nosso coração, pelo sofrimento de Jesus, pela morte dele. Quando você pegar o vinho, a mesma coisa. Por quê? Porque se ele não morresse, quem morreria seria nós. E nós morrendo, estaríamos mortos para a condenação eterna. Mas como Cristo morreu, ele ressurgiu. Então, e na ressurreição dele, ele deu o poder para o homem de vencer a morte. Então, olha só para você ver que coisa. As pessoas ficam tristes quando vai participar da Páscoa, da ceia. Eu já vi muita gente chorar, né? E então, ele falou assim, nós devemos alegrar, porque graças a Deus foi Jesus quem morreu, não foi nós. Se fosse você aí, se fosse nós, era a morte eterna. Aí você podia chorar mesmo. Cristo, não. Né? Porque você ia estar vivo aqui, mas não ia estar vivo para a vida eterna. Claro. Então, as maravilhas também, aqui é um outro detalhe, né?
Operações miraculosas de Deus na saída do povo da escravidão. Tanto as pragas, os milagres, o sustento no deserto e as conquistas durante o trajeto. Então ele faz essa comparação para mostrar como Deus ia tratar com o povo, como vai tratar com o povo dele na época dessa restauração, né? Pode passar aí para o próximo. 16 e 17, tem esse texto aí em Isaías 25:3. Quem achar aí pode estar lendo. Eu vou começar aqui, aí depois ler. Então ele diz assim: as nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Então, sua exaltação sobre as nações. As nações que não temem a Deus, agora verão que Ele é acima de todos, e impressionados, até mesmo os pagãos virão para adorarem ao Senhor, né? Não tem aquele versículo que fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome de Cristo Jesus? Por quê? Porque tem muita gente que até esse dia ainda não vai crer, mas no dia que vê, de fato, Deus, né, fazendo essas coisas, e o mundo padecendo, e Ele em cima e você embaixo, né, as pessoas vendo isso, até esses que não acreditam em Deus, aí com certeza vai arrepender muito, vai temer muito, e fala que vai sair até dos esconderijos, porque nessa época aqui as pessoas vão fazer de tudo para não ser atormentada, né? E virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Esse medo de ti não é medo de Deus, é medo do povo de Deus, né? Porque vai ver um povo separado, que não está sofrendo aquilo que eles estão sofrendo, que temem a Deus, que glorificam a Deus, Jesus no meio dessa cidade, e aí eles vão sim ter medo, vão adorar e vão saber que Deus é com o povo seu, né? Então olha só, né? Pode ler aí em Isaías, quem achou? Pelo que te glorificará um povo poderoso e uma cidade das nações formidável te temerá. Então olha, até um povo forte, um povo poderoso, nações formidáveis, né? Terão medo de ti, virão até ti para te glorificar. Então nessa época aqui não vai ter Estados Unidos, não vai ter China, não vai ter nada disso que se acham muito forte, muito poderoso, porque diante de Deus isso aí não vai valer para nada, né? É o povo de Deus que vai estar separado e vitorioso, e o povo por lá de fora vai ser um povo só, bem reduzido, porque segundo a Bíblia lá em Apocalipse fala que as nações vão ser muito reduzidas, né? Vai morrer grande parte da humanidade, vai secar a humanidade toda, né? E os mares, rios, a lua, vai estar tudo destruído nessa época aqui, né? Então, vai ser uma época totalmente diferente, em que não vai haver poder de governo e nada, mas só o poder de Deus. Pode passar também? 18 e 19, aí também tem esse texto aí, ó, Isaías 43, 25, aí outro irmão abre aí. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esquece das transgressões e do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, nem tem prazer porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então esse versículo aqui, né, é quando a pessoa, todo mundo já ouviu essa frase, né, que Deus perdoa o pecado do homem e lança no mar do esquecimento. Então vem desse versículo aqui, né? Ele lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Porque Deus, Ele não tem prazer em ficar lembrando do seu pecado, né? Ele, quando o Cristo morreu na cruz pela humanidade, o homem, ele passou a ser visto por Deus, aquele que tem o sangue de Cristo, de outra forma, né? Antes Deus via o seu pecado descoberto, e com o sangue de Cristo o pecado ele é coberto. O sangue do Cordeiro, né, derramado, ele cobre o pecado. Então quando Deus te olha, Ele não olha para o seu pecado, porque o pecado continua existindo em você, mas Ele olha para o sangue de Cristo na sua vida. E o pecado, então, Ele esquece, Ele para de ver esse pecado, né? É o que te limpa diante de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Por que isso? Porque você continua pecando, porque todo dia você peca, porque todo dia você erra.
E se Deus não tiver misericórdia da sua vida, você vai ser consumido. Porque uma coisa que Deus não suporta é pecado. Fato, quando Cristo ficou na cruz, ele foi consumido por quê? Por causa do pecado. Porque quando ele estava na cruz, levou sobre ele todo o pecado da humanidade. E todo o pecado estava sobre Jesus. Nesse momento, Deus até abandonou Jesus na cruz. É por isso que Jesus fala, Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele não suportava ver o pecado de Jesus na cruz, né, os pecados da humanidade de Jesus na cruz, e dessa forma ele afastou daquele momento do próprio Filho. Quem achou aí Isaías 43, 25, pode ler. Eu mesmo sou o que apago as minhas transgressões por amor de mim, e todos os teus pecados não me lembro. Olha lá o que ele fala. Eu mesmo que apago todas as tuas transgressões e o teu pecado não me lembro. Por amor de mim. Não é por amor do homem, Não, é por amor a ele mesmo. Porque senão, tudo aquilo que ele fez na cruz, Jesus fez. Porque quem perdoa o pecado é Jesus. Então ali quem fala é Jesus. Então ele fala, por amor àquilo que ele fez na cruz, por todo o sofrimento que ele fez, ele perdoa os pecados seus e ele esquece. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz, levou todo o pecado. Vamos entender assim que naquele momento, todo o pecado da humanidade foi levado sobre ele. Foi tudo perdoado naquele momento ali. Só que depois, no mesmo momento, o homem começa a pecar de novo. Imagina se Deus tivesse que morrer cada vez na cruz pelo seu pecado. Então, por amor de mim mesmo, eu perdoo o seu pecado, eu esqueço, né? O que eu falo? Uma coisa muito importante. Num casamento, né, num relacionamento, a traição é algo que é imperdoável para o ser humano, né? A pessoa, mesmo que ela perdoa, ela fica lembrando. Ela fica lembrando daquilo. Se Deus fosse assim, dessa forma conosco, como que a gente ia suportar? Você tenta imaginar isso, né? Você tem uma parceira, um parceiro, e ele te trai, você nunca vai esquecer daquilo. Eu falei assim, tem gente que ainda tem um amor tão grande pela pessoa, que mesmo depois que ele trai, ele ainda volta com aquela pessoa, ele continua no relacionamento, ele faz de novo aquele relacionamento para você, mas em algum momento da vida dela, ela vai dar aquele choque na cabeça, e vai lembrar, ele fez isso, ou ela fez aquilo, e não esquece. Então Deus, ele não é como o ser humano. Se ele fosse assim, misericórdia, coitado de nós. Se ele fosse pensar toda vez que a gente traiu ele, toda vez que a gente pecou, toda vez que a gente deixou de ler a Bíblia para fazer uma coisa para nós, ou para perder tempo para a gente, ou cometer um pecado descaradamente, tudo isso, se ele fosse levar em consideração todas as vezes, e não esquecesse dos nossos pecados, a gente não seria salvo. É como Jesus fala, os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, mas quem que pode ser salvo então dessa forma? Ele viu lá, ele falando com o jovem rico. O jovem rico, ele temia Deus. Ele conhecia os mandamentos e guardava. Ele fala, eu guardo os mandamentos seus desde a minha meninice. Desde que eu era criança, eu cresci na sinagoga guardando os seus mandamentos. Tá certo, mas você tem muito dinheiro, né? Então vamos fazer o seguinte, você vende tudo que você tem, você dá aos pobres, esquece essa vida de luxo seu, porque é muito fácil ser rico e ser feliz, e vem e segue-me. O homem entristeceu na hora, porque o amor dele estava no dinheiro. E os discípulos começam a pensar nisso. Mas e aí? Quem que pode se salvar então? Se um que guarda as leis que nem a gente faz, a gente acha que a gente está salvo, então a gente também não está salvo. Aí eles falam para Jesus, mas Senhor, quem pode se salvar? Aí de Jesus entendendo isso, né, sabendo disso que eles estavam pensando, ele fala, olha, para o homem é impossível ser salvo. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Porque para o homem, de fato, você não conseguiria se salvar. Se você tentasse fazer a vontade de Deus, num dia você faz, no mesmo dia você já erra e já perdeu tudo aquilo que você fez. Então, como? Como ser salvo, né? Deus usa de misericórdia para com o seu povo por amor. E mesmo que se ire, não conserva a ira para sempre. Antes perdoa o pecado e não se lembra mais dele. Então, quem é semelhante a Deus, que perdoa a iniquidade e esquece das transgressões, não retém para sempre a sua ira, mas tem prazer na misericórdia. Então é isso que Deus faz para conosco. E o último versículo, aí eu tenho dois textos aí para abrir, quem não leu aí abre aí, Gênesis 24, 27 e Deuteronômio 7, 8, depois outro irmão leu 12. Então cada um pega um aí para ler. Gênesis 24, 27, Deuteronômio 7, 8 e
e depois o outro vai ler o 7:12, em Deuteronômio. A fidelidade de Deus. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. E então aqui quando ele fala Jacó, ele não está falando do homem Jacó, mas ele está falando do povo Israel. Então muitas vezes na Bíblia, quando fala assim, lembrarás de Jacó teu servo, ou não punirás o pequenino de Jacó. Quando ele fala isso, ele não está falando do homem em si, mas ele está falando da nação, porque Jacó e Israel é a mesma pessoa, que foi mudado o nome, e esse mesmo nome também é dado à terra de Israel. Então é a nação que ele está falando. Então imagina assim: mostrará a seu povo a sua fidelidade, e a Abraão a misericórdia. Aqui quando ele fala Abraão, também ele está falando da herança, ele está falando da terra, mas ele está falando mais especificamente daquilo que ele prometeu a Abraão, né? Porque depois ele fala assim: a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. E toda vez que ele falar nossos pais também, ele está falando dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, com quem ele fez a aliança antes de qualquer coisa, né? Antes de fazer aliança com Moisés, antes de fazer aliança com Josué e com os outros homens que vieram depois, essa aliança da terra prometida, ela foi feita para Abraão. Sai da tua terra, da casa da tua parentela, e eu te guiarei, eu te mostrarei a terra a que há de habitar, né? Então essa terra aqui, essa promessa da terra de Canaã, da terra prometida, é feita a Abraão, né? Então, quem achou lá? Bom, deixa eu ler ali. Da mesma forma que Deus agiu com os patriarcas, sendo fiel a eles e cumprindo a sua palavra e aliança, assim também será com o seu povo. Aí com Abraão, lá em Gênesis 24:27, quem achou pode ler. E disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de seu Senhor. Quanto a mim, o Senhor enviou para mim a casa do nome de meu Senhor. Então ele fala que como assim ele fez com Abraão, que não retirou a benignidade, também assim ele fez a ele. E com o seu povo lá em Deuteronômio, esses dois versículos aí, o versículo 8 e o versículo 12, capítulo 7. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que juraste aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Pode ler o 12? Será, pois, que se ouvirdes os teus juízos e os guardardes, fizeres o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou aos teus pais, Abraão. Então, a palavra de Deus diz assim que Deus ele não muda, que ele não tem sombra de variação. Então você pensa que aqui Miqueias ele está falando a respeito da fidelidade de Deus com Abraão lá no passado, que é a mesma fidelidade, a mesma promessa que ele mantém até o último dia, até esse dia, porque esse dia aqui, ele está falando de um dia que nem aconteceu ainda, é do dia do cumprimento da escatologia, né, de Cristo, né, do dia final, dos últimos dias. Então, mesmo que Cristo tenha trazido uma nova aliança, ainda que Cristo tenha trazido uma nova aliança, Deus não deixa de cumprir as alianças que ele fez com Moisés, com Abraão, com Noé, todas essas alianças que ele fez no passado, ele continua cumprindo. Quem não cumpre as alianças é o homem, porque o homem vacilou, Abraão vacilou com Deus. O homem, a mente do homem é tão curta, ele quer que faça, que aconteça as coisas agora. Por exemplo, eu nasci, eu fui para a igreja, e eu estou ouvindo falar disso desde então.